Olá, meus queridos, que prazer imenso ter vocês aqui na nossa primeira aula de baralho cigano. É a sua vez de aprender toda a técnica, leitura e interpretação de cada uma das cartas desse oráculo de cartomancia. Existe mais de um, a gente vai ver as diferenças entre eles e já a gente vai saber tudo o que é necessário. Nessa primeira aula introdutória, eu vou apresentar para vocês alguns primeiros conceitos, eu vou mostrar para vocês todas as cartas, vou dizer os nomes, as primeiras impressões, tirar algumas dúvidas e tirar alguns mitos que existem por aí sobre o baralho cigano. E para começar, já vai de bônus para vocês, que baralho cigano é apenas um apelido. O nome correto deste oráculo de cartomancia é Lenormand. É uma homenagem a Madame Lenormand, que foi a sua organizadora, codificadora. Alguns dizem até que foi inventora. A história é um pouco controversa. Eu vou dedicar uma das nossas aulas somente para isso. Para a história do oráculo, para Madame Lenormand, entre outras. Na minha visão, Madame Lenormand passou pelos povos ciganos e outros povos lá da Europa, recolhendo alguns símbolos, e ela, vamos dizer assim, organizou e codificou nessas 36 cartas. Antes da gente começar, uma dica valiosa para vocês. Tenha sempre onde anotar as informações. No início, antes que você comece a fazer suas leituras, antes que você comece a experimentar esse oráculo, é muita coisa para armazenar de informação. Quando você começa a manusear, a entrar em contato com esse mundo, fica fácil, fica intuitivo, porque os símbolos são bem claros, ok? Mas até lá, recomendo que vocês assistam às aulas com um caderninho e um lápis, uma folha de papel e uma caneta, ou anotando no seu próprio celular, desde que você esteja assistindo em outra fonte, como a sua TV ou o seu computador, ok? Mas faça anotações, porque no início vai ser bem importante. Bom, então vamos lá. Eu vou apresentar para vocês as cartas através deste oráculo aqui, ó. Agora vocês entenderam por que é que eu tô meio de lado aqui na posição? Porque do lado de cá eu sempre vou mostrando as cartas para vocês, tá? Eu vou usar esse baralho aqui, esse baralho cigano que se chama Tarô do Rei. Embora ele seja um baralho cigano, o nome dele é Tarô do Rei. Ele tem uma arte muito bonita. E, às vezes, eu vou exemplificar para vocês também com o meu outro baralho cigano, que é esse aqui da Santa Sara Kali, tá? No fundo ela tá aqui. A Santa Sara Kali, que é uma divindade padroeira dos ciganos. Eu tenho esses dois decks aqui. Então, nas aulas de cada carta, né, nas aulas individuais, eu vou apresentar o meu deck e também a versão alternativa ali no baralho da Santa Sara, tá bom? Mas durante essas aulas que são gerais, com todas as cartas, eu vou preferir esse deck aqui que eu adoro, que eu acho ele muito, muito lindo, tá bom? Então vamos lá. Para começo de conversa, a constituição do oráculo. Ele é constituído por 36 cartas, 36 figuras, 36 lâminas, ok? 36 arcanos, 36 arquétipos, 36 lâminas, 36 figuras. Vocês podem encontrar por aí todos esses nomes, todos estão corretos, tá? Mas vamos falar 36 cartas porque é o mais simples. Então tá aqui, ó. 36 cartas. Em cada variação, em cada autor, em cada desenho, em cada ilustrador, varia um pouquinho o nome e a figura que está desenhada. Entretanto, o simbolismo é o mesmo, o número permanece o mesmo, então fica fácil a identificação. Passando por todas elas, uma de cada vez, vou falar o nome, quer dizer, os possíveis nomes, o número, o simbolismo
e um significado rápido, tá? Porque essa é uma aula introdutória. Nas outras aulas, a gente vai gastar uma aula para cada carta sozinha, tá? Por exemplo, a carta de número 1 é o cavaleiro, tá? Cavaleiro. Então, depois a gente vai ter uma aula inteirinha, todos os minutos da aula, só sobre o cavaleiro, sobre tudo que ele pode representar, tá? As cartas possuem um significado geral. Esse significado muda se ela tiver com outra carta do lado ou outras cartas do lado. Esse significado também muda se ela vier num aspecto negativo ou num aspecto positivo. Tá legal? Inclusive, existem essas dúvidas. Como é que eu sei se é negativo? Como é que eu sei se é positivo? Existe carta de ponta cabeça? Existe carta na posição normal? Esse tipo de dúvida vai aparecer a resposta lá na nossa aula de tiragens. Porque, sim, após a gente conhecer todas as cartas, eu vou fazer uma aula só com tiragens. Tirando uma mesa completa, tirando 2 cartas, tirando 3 cartas, tirando 8 cartas, tirando uma carta sozinha de conselho, uma carta sozinha de resposta, várias tiragens, tá bom? Até chegar o dia da próxima aula, da outra aula, da aula final. Em todos os vídeos, coloquem comentários. Porque eu não vou postar as aulas empilhadas um dia no outro, todos os dias. Não. A cada 2 ou 3 dias, mais ou menos, eu vou postando uma aula. Porque senão vocês vão pirar. Não dá para também assistir a aula uma única vez. Vocês precisam assistir umas 2 ou 3 vezes, rever as anotações, até ir guardando o conteúdo, tá certo? E o conteúdo é denso, são 40 aulas. Então vamos lá. Sem mais enrolação. Se surgir algo que eu já possa comentar sobre as tiragens, sobre as cartas, sobre os mitos que envolvem, eu já vou falando. Inclusive, acabei de lembrar de um. Qualquer pessoa pode ler um oráculo de cartas? Ou a pessoa precisa nascer com um dom? Todo mundo pode aprender? Vamos lá. Todo mundo pode aprender. Todo mundo vai tirar igual? Não. Mas todo mundo pode aprender. Quem tem um dom natural, existe isso? Sim, existe isso. Tem pessoas que nem precisam da técnica, das descrições que eu vou passar aqui, que já sabem olhar para a carta e saber o que aquilo quer dizer, tá? Dentro da constituição dela, pode ser um fator hereditário, pode ser da cultura, pode ser que ela trouxe de outra vida. Não cabe a nós discutirmos aqui de onde surge isso. Mas sim, algumas pessoas já vêm com o dom e o talento para ler sem ter que fazer um curso como esse. O que não impede que você faça o curso e você vá desenvolvendo essa habilidade. Porque ela pertence a toda a raça humana. Em algumas pessoas vem desbloqueado de fábrica, olha só que analogia interessante. Para outras pessoas, você precisa inserir um código, inserir um programa, instalar o aplicativo na cabecinha e desbloquear essa funcionalidade. Mas a função vem de fábrica com o ser humano. Depende em qual momento que ela vai ser desbloqueada. Então você que nunca mexeu com isso, é só curioso, mas hoje em dia está com vontade, sim, você também pode aprender e desenvolver essa habilidade, tá? Até porque é um tipo de mediunidade. Cada pessoa vem com alguns tipos desbloqueados e os outros lacrados. Então você estimulando, isso desbloqueia, tá certo? Uma outra pergunta muito comum é: a gente lê sozinho ou tem algum espírito, entidade, criatura que ajuda a gente na hora, um mentor? Sim, pessoal, existem mentores, seres, divindades que participam de todos os oráculos, que guardam os mistérios, tá? Por quê? Existem criaturas que guardam os caminhos dos seres humanos, os destinos dos seres humanos. Não é que o destino já esteja todo escrito, mas conforme a gente vai solicitando para eles e tomando certas atitudes, esse destino vai sendo traçado, tá? Como dizem as próprias senhoras do destino, que eu já tive contato uma vez, já tive a felicidade de conversar com elas, que são, né, as entidades que cuidam desse tipo de coisa. Cada nova etapa que a gente passa, cada decisão que a gente toma, elas vão costurando ali um fio diferente
na nossa linha principal do destino, ou vão cortando, tá? Sabe aquelas senhoras que a gente vê em muitas mitologias? As parcas, as moiras, as fúrias, as nornas, tá? Ou a própria deusa tríplice. Elas guardam o nosso caminho, elas ficam com o nosso fio da vida nas mãos, tecendo. Mas não são elas que estão escolhendo e criando o nosso destino. Elas estão pegando os fiozinhos que a gente solta, os fiozinhos que a gente solicita e vão costurando no nosso fio principal de acordo com aquilo que a gente vai vivendo. Então a decisão de fato é nossa, não é delas. Porque se a gente for pensar que elas escolhem tudo, sorteiam e vão interferindo, não existe livre-arbítrio. Mas ele existe sim. Então, de acordo com o que a gente vai fazendo, elas vão colocando novos fios e modificando essa trama do nosso fio da vida. Inclusive, quando a gente pede, quando a gente toma uma atitude que corta um fio, o destino é modificado e alterado. Mas a gente não morre. Essa era uma lenda, olha que legal, eu falei isso no 11:11. Essa era uma lenda e uma crença lá dos gregos, que acreditavam que quando elas, as senhoras do destino, as fiandeiras, né, cortassem um fio da nossa vida, a gente morria. Que elas decidiam quando a gente vai morrer. E não é nada disso. É o contrário. No momento em que a gente morre, ou no momento em que a gente mata algo na vida, aí sim elas vão lá e cortam o fio, porque ele é desnecessário, ele não vai mais ser costurado e enrolado no nosso fio principal. Tá bom? Mas isso são símbolos, isso são metáforas. Não é um fio de linha de verdade, de algodão, é um fio energético, bioenergético. É uma explicação muito complexa, eu já conversei com elas, eu tive uma projeção onde eu fui lá falar com elas, me falaram um monte de coisa e até hoje eu não entendi tudo. Então nem dá para eu passar tudo na aula. Vamos para as cartas? Então vamos lá. A carta de número 1 do oráculo é o Cavaleiro. O número dela é o 1. Ela é o Cavaleiro. Essa carta representa comunicações que chegam, tá? Existem outras cartas que falam sobre mensagem e comunicações que têm outros aspectos. Essa daqui é sobre comunicações que chegam, coisas que batem na porta. A referência dela é o correio. Antigamente, o correio, os mensageiros, os batedores, né? Aqueles que iam levar uma mensagem, alguma coisa para os reis, para os outros lugares, outras vilas, iam de cavalo, carregando uma bolsinha com aquilo que era necessário ser levado. Não tinha internet, não tinha o correio, eles iam, tá? O cavaleiro também pode representar visitas, pessoas que chegam na sua casa, tá? E até mesmo meios de transporte. Um carro que chega na sua casa, uma moto, coisas individuais, tá? Os meios de transporte coletivo são outras cartas. Então é isso. São novidades, mensagens e coisas que batem na sua porta através de pessoas, através de mensagens. A carta de número 2 é a carta dos trevos, tá? É a carta dos trevos. Existem duas escolas que falam sobre os trevos. Uma escola vai dizer que a carta dos trevos representa pequenos obstáculos no caminho e azar. Na tradição que nós conhecemos, quer dizer que a maioria conhece, o trevo de 4 folhas dá sorte, tá? Então, o que eu costumo usar no meu oráculo? Eu uso o trevo como sorte. Então, se eu estiver fazendo a leitura para alguém e sair o trevo, o meu oráculo está dizendo que aquela pessoa vai ter sorte, que pequenas coisas de sorte vão aparecer no caminho, ok? Uma interpretação extra dos trevos, que costuma sair para mim, mas pode ser que para você seja diferente, são plantas, ervas, chás e banhos, tá? Às vezes, quando a gente está falando de saúde e tudo mais e sai os trevos, indica que a pessoa precisa tomar algum chá, fazer algum banho, usar alguma erva, tá bom? É um remédiozinho que a pessoa tem que colocar ali no dia a dia para melhorar as coisas como estão. Para trazer um pouquinho de sorte, para trazer o que está faltando, ok? Carta de número... Opa, peguei ao contrário, pessoal, me perdoa. Carta de número 3 é o navio, tá? O navio, sim, representa grandes viagens, grandes deslocamentos, mudanças, distância
e sim transportes coletivos. Pode significar um navio. Vocês estão vendo que esse é um navio voador? Olha que tarô interessante. Pode significar um avião, um trem, um ônibus, muita gente se deslocando, mudança de casa, tá? Coisas distantes, e pode significar também o mar, o próprio mar em si, ok? A carta de número 4 é a casa. Ela vai representar grandes estruturas do seu cotidiano, lugares que você frequenta todos os dias. Então vai significar a sua casa de fato, as pessoas que moram na sua casa, coisas da sua casa, ou pode significar o seu trabalho, se você vai todos os dias, pode significar a sua escola, se você vai todos os dias, tá? Lugares grandes, com grupos que você vê todos os dias, estruturas, coisas que se repetem, tá? Não é à toa que é a carta número 4, que esotericamente é a materialidade, tá? É o quadrado, é tudo aquilo que pertence ao material, ao estável, tá certo? Carta de número 5 é a árvore. A árvore representa aquilo que demora, aquilo que é grande, aquilo que é lento, aquilo que frutifica, aquilo que cresce, tá? Pensem em tudo que tem uma árvore. Aquilo que tem raízes profundas, tá? Aqui no símbolo dessa carta, olha que interessante, nós temos a árvore vegetal, a árvore da vida da Kabbalah, tá? Temos o número 5, que é o número do além, do ir além, do crescer, do transpor, tá? Do romper limites. Então sempre vai falar de crescimento, vai falar também de saúde, tá? De coisas que crescem e melhoram, embora sejam um pouquinho lentas. A carta de número 6 é a carta das nuvens, mas também pode ser chamada de carta da tempestade. É a carta que indica situações turbulentas, confusão, problemas, tá? Um período aí ruim, denso, escuro. Mas vejam que há um pedaço de luz na carta, porque elas também indicam aquilo que é passageiro, tá? Coisas que não duram, tá? Representa o grupo, porque ela é o número 6. O 6 é o número do coletivo, então ela representa coisas que vão acontecer na coletividade. Não é só com você, tá bom? São coisas que vão acontecer ali na sua vida cotidiana e são desagradáveis, mas elas passam. A carta de número 7 é a serpente, a cobra, ok? Em geral, a carta da serpente e da cobra tem um aspecto negativo, tá? Ela significa perigo, armadilha, pessoas falsas, às vezes significa adultério, às vezes significa um inimigo, mas o símbolo em geral é perigo. Embora ela possua o número 7, que significa espiritualidade e crescimento. Então, para pessoas que gostam de cobra, pessoas que apreciam a serpente e tudo mais, ou se ela sair num contexto favorável, a cobra significa crescimento, mudança de pele, evolução, tá? Não é à toa que nesse baralho a serpente forma o número 8, tá? O número 8 é o das possibilidades infinitas. Então, às vezes, significa que mesmo você passando por situações de perigo e tudo mais, você está crescendo, desenvolvendo, evoluindo, tá? A carta de número 8, como eu acabei de dizer, é a carta das possibilidades infinitas, né? É o caixão, tá? A carta do caixão vai dizer fim, encerramento. Mas o fim, de fato, não existe. Olha o Anubis aqui, representando a morte dos egípcios. Que povo que cultuava muito mais o pós-vida do que todos os outros? Os egípcios. Isso mostra que a morte é só uma passagem, ela não é real. Pode significar morte física, sim. Pode significar o final de alguma coisa ruim. Pode significar o final de alguma coisa boa. Mas como o 8 é o das possibilidades infinitas, significa que algo acaba para abrir caminho para novas possibilidades infinitas.
Não dá para você encher o seu copo com vinho se ele estiver cheio de água. Então, você esvazia o copo de água para poder encher de vinho, de leite, de suco, daquilo que for, ok? A carta de número 9 é a carta das flores, do ramalhete, do buquê. Tem esses nomes, tá? Essa é a carta onde você recebe alegrias, presentes, momento de felicidade. É uma carta de celebração, de festa, de boas notícias, tá bom? A carta de número 10 é a carta da foice ou da colheita. É o momento de corte. O 10, que também é o 1 se você reduzir, é o final de um ciclo e o começo de outro, tá? Neste momento aqui, diferente do caixão, que é um encerramento bruto, onde tudo para e tudo recomeça, é um momento de corte, tá? E um começo novo a partir do anterior. Não é uma ruptura total, é só um corte. Vejam que a foice aqui está colhendo trigo. A gente colhe o trigo, faz o pão e depois semeia de novo e tudo recomeça, tá? A gente só vai colher aquilo que é importante e jogar fora o que não precisa. A foice também corta as ervas daninhas, tá? A carta de número 11 é a carta do chicote, tá? Em alguns lugares é a carta da vassoura. Vocês podem ver que nesse deck aqui tem o chicote e tem a vassoura, tá? É uma carta de poder, de empoderamento. Num aspecto positivo, ela vai dizer que você, principalmente pelo 11 aqui, que é o número mestre, que você está desenvolvendo o seu poder, que você está criando autoridade, que você está melhorando naquilo que faz, que você está ganhando experiência, que você é poderoso. Em um aspecto negativo, diz que você vai trombar com pessoas de autoridade, que pessoas autoritárias vão te trazer problema, que pessoas mais experientes sabem mais do que você e isso vai te trazer um entrave, entre outras coisas, tá certo? A carta de número 12 é a carta dos pássaros. A carta dos pássaros vai falar de comunicação, só que diferente lá do cavaleiro, são pequenas mensagens que podem surgir de qualquer lugar, não exatamente batem na sua porta. Pode significar pessoas falando de você, você falando com pessoas, pode significar fofoca, mas também significa pequenas alegrias, coisas rápidas, coisas leves, coisas que passam muito rápido, ok? Pode significar pequenos sorrisos, pequenas comemorações, coisas pequenas e leves, que passam rápido. A carta de número 13 é a carta da criança. Ela vai simbolizar a sua criança interior, vai simbolizar o seu passado, vai simbolizar a inocência, a pureza, a inexperiência e algo que está começando agora, tá? Inclusive pode falar de uma gravidez também. Se ela vier junto com a carta da cegonha, que a gente já vai ver, é um indício muito grande de gravidez. A carta de número 14 é a carta da raposa. A raposa vai falar sobre astúcia e malandragem, sobre não encarar as coisas de frente. Num aspecto negativo, vai dizer que as pessoas não estão encarando você de frente, estão fazendo coisas pelas suas costas, estão te enganando. Pode indicar traição, pode indicar amigos falsos, pode indicar armadilhas. Em aspecto positivo, diz que você não deve bater de frente, que você precisa usar a astúcia, a malícia e a malandragem para contornar as coisas, que se você bater de frente, você não vai conseguir. Porém, usando a sua mentalidade, sua genialidade, o seu jogo de cintura, o jeitinho brasileiro, você consegue driblar o problema sem que ninguém perceba. A carta de número 15 é a carta do urso. Nessa versão aqui ele é polar, embora na maioria dos decks ele seja um urso pardo. A carta do urso vai sempre falar de exageros, tá? De pessoas raivosas, de pessoas mal-humoradas, de pessoas ciumentas, de pessoas agressivas, tá? De relacionamentos tóxicos. Não é tudo isso numa pessoa só, mas em geral a carta do urso vai falar sobre isso, sobre exageros,
principalmente no campo sentimental, tá? Pessoas que exageram no orgulho, na raiva, tá? No ciúme, principalmente no exagero nos pecados capitais, se é assim que a gente pode dizer, nos vícios do ser humano. Pode também falar sobre a sua mãe, sobre a sua avó, tá? Sobre uma proteção exagerada. A carta da estrela, que é o número 16, ela sempre vai falar de boas notícias que não são agora. Ela sempre vai falar que algo bom está vindo até você, mas no futuro. Ela vai te dizer que, embora o caminho pareça longo, você não pode se desviar. A estrela diz que lá no norte, lá longe, existe uma estrela guia que você tem que mirar e seguir em frente sem olhar para os lados, sem se desviar. Sobretudo, ela é um grande sinal espiritual de que você está no caminho certo e não pode se desviar. É um sinal da espiritualidade para você estudar, se concentrar, meditar e se manter pleno nesse caminho que você escolheu, porque tudo vai dar certo, mas não é agora. Então ela fala um pouco sobre paciência, sobre cura, ela sobretudo vai te dizer que o futuro é promissor e você não pode sair da rota que você escolheu. A carta de número 17 é a cegonha ou a garça, depende do deck. Ela vai falar sobre novidades, ela pode falar, como eu disse há pouco, da gravidez. Ela vai falar de novidades que você não espera, tá? Não são coisas que você está planejando, que você está tentando. São coisas que chegam de repente, que caem do céu no seu colo. A maior parte das vezes é uma carta muito positiva, embora existam surpresas que a gente não quer, tá? De repente você vai estar passando na rua e cai um meteoro na frente do seu carro. Essa surpresa não é positiva. Caiu do céu, no seu colo e acabou com o seu carro. Então, em geral, a cegonha fala de novidades positivas. Mas dependendo do contexto, do que sai junto com ela, também podem ser novidades negativas. Aqui não são exatamente mensagens ou coisas que você está esperando chegar, são coisas inesperadas. A carta do cachorro sempre vai falar dos bons companheiros, tá? Das coisas que são vistas de frente, da lealdade, da cumplicidade, da fidelidade. Se você quiser saber do seu relacionamento e de repente sai um cachorro, esse relacionamento é muito fiel, tem muita lealdade, companheirismo. Ela vai falar dos amigos, dos irmãos, dos primos, tá? Inclusive vai falar do seu anjo da guarda, do seu mentor espiritual, das divindades que te acompanham e te ajudam no dia a dia. Ela fala dos parceiros de todos os tipos. A carta número 19 é a carta da torre. Ela fala em geral de sabedoria, de ascensão, de experiência. Ela se assemelha muito ao eremita do tarô, tá bom? Porém, ela é uma carta de solidão. Vejam que a torre é grande e alta e solitária. Ela fala que você vai adquirir sabedoria se isolando. Você precisa se desligar do mundo para estudar, aprender e evoluir. Você não pode ficar dependente dos outros para o crescimento interno. Vejam que a torre é alta. O crescimento é individual. As outras pessoas não fazem você crescer, tá certo? A carta número 20 é o jardim. O jardim vai falar do social, daquilo que acontece fora de casa, mas também não é o trabalho, dos seus encontros, das baladas, dos jardins, das praças, hoje em dia, das redes sociais, tá? Dos seus perfis na internet, das pessoas que você faz contato, da sua fama, tá? A carta 21 é a carta das montanhas. Ela vai falar sobretudo de obstáculos que devem ser contornados, que são impossíveis de serem quebrados, são pedras grandes, não dá para você quebrar, não dá para você mover, não dá para você rolar, mas são extremamente necessários. Então você pode contornar, você pode escalar, embora sejam obstáculos grandes, você consegue vencê-los. A carta das montanhas te dá essa certeza, tá? Ela fala sobre justiça, sobre causas judiciais,
burocracia, documentação difícil, mas que você consegue sim. Então ela também fala sobre fortalecimento, sobre empoderamento, tá bom? A carta 22 é a carta dos caminhos. Então ela vai falar que existe mais de uma maneira de resolver, mais de um caminho para seguir. Ela vai falar das escolhas, se você está escolhendo certo, se você não está. Vai falar que você vai trombar numa encruzilhada onde você precisa escolher um caminho, não dá mais para você seguir os dois. Em alguns casos, vai falar sim de adultério, de pessoa que está com duas pessoas, de pessoa que gosta de duas, mas chegou a hora de escolher uma, tá? Então ela fala de caminhos duplos, de escolhas, tomadas de decisões que são necessárias. E, aliás, não tomar nenhuma decisão também é uma decisão. A questão aqui nessa carta é que o universo te fala, olha, você pode escolher agora. Se você não escolher, eu escolho por você. A próxima carta é a carta dos ratos. A carta número 23 é a carta dos ratos. Ela vai falar de pequenas coisas sempre desagradáveis. Vai falar de pequenos problemas, do desgaste na vida cotidiana, coisas que vão sendo roídas e perdidas, tá? Vai falar da escassez, da falta de alimentos, da falta de dinheiro, certo? Também pode falar de doença. Se você estiver fazendo alguma pergunta sobre saúde, ela é um indicativo de doença, de coisas desagradáveis, tá bom? A carta número 24 é a carta do coração. Ela vai falar exatamente do nosso coração, do chakra do coração, não do órgão. Vai falar de todos os sentimentos bons e positivos que vão no nosso coração. Sobre amor, amizade, companheirismo. Vai falar dos nossos sentimentais. Então ela pode falar de um relacionamento com um amigo, de um relacionamento amoroso. Vai falar dos sentimentos que carregamos no coração, no chakra cardíaco. A carta da aliança, ou a carta do anel, número 25, vai falar de pactos, de contratos, tá? Assim como é o casamento. A aliança no casamento é o símbolo da pactuação. Você carrega a aliança simbolizando que você tem um contrato com alguém, que você tem um pacto com alguém, que você tem um compromisso. Então ela vai falar principalmente de casamento, de relacionamento estável, mas também de assinatura de contrato, de fechamento de parceria, de sociedades, ok? De formatura, por que não? Porque algumas pessoas usam um anel de formatura, então pode falar da aquisição do seu diploma. A carta de número 26 é a carta dos livros, ou a carta do livro. Ela vai falar de momentos, ela pode falar de um livro, tá? Vamos supor que você perdeu um livro em casa, de repente você tira o livro e outras cartas, vai ter uma noção de onde o livro tá. Mas ela vai falar de cursos, de sabedoria, de estudo, de abrir livros, de ver vídeos, de ler textos, de estudar. Ela vai falar ou que o seu conhecimento tá bom, ou que você precisa adquirir conhecimento, ou algo relacionado ao conhecimento, ou sobre os livros em si, tá? É uma carta que vai falar sobre isso, tá bom? Bom, vamos fazer uma pausa aqui antes das últimas 10 cartas, porque estamos no 26, né? E vamos ali até o 36, falar algumas coisas pequenas aqui. Por exemplo, qual a diferença entre o baralho cigano e o tarô? Tem duas diferenças muito básicas. A primeira, número de cartas. O tarô tem 78, o baralho cigano 36. Uma outra diferença bem básica é que o baralho cigano é mais direto e mais literal. Então, por exemplo, se você tira a carta do livro, pode estar falando sobre um livro, tá? De repente o livro que você emprestou, o livro que você perdeu, o livro que você precisa comprar, tá? E ela é mais direta, ela vai falar de poucos assuntos sem criar um grande contexto. Embora exista muita coisa que não dê pra gente ver com o baralho cigano, porque ele é restrito e o tarô vai um pouco além, tá bom? Então, cada baralho aí tem as suas funções diferentes. Dependendo do assunto, é melhor um ou melhor outro. Por exemplo, quando eu faço tiragens aqui sobre financeiro ou sobre relacionamentos mesmo, eu prefiro fazer com o baralho cigano. Eu acho ele mais direto, mais fácil de interpretar. Dá pra fazer com o tarô? Dá,
porém ele é mais abrangente e mais difícil. Mas, quando temos que fazer outras leituras, como por exemplo, espiritual, saúde, filosofia, conhecimento em si, aprimoramento pessoal, terapias, eu prefiro o tarô, porque ele dá mais conselhos, ele fala mais sobre o invisível, entre outras coisas, tá certo? Então vamos lá. Últimas 10 cartas. Número 27 é a carta do envelope ou da carta, tá? Por que que nós temos ali o cavaleiro, que fala sobre mensagens e correio, e temos também o envelope? Porque nesse caso aqui, não são só mensagens ou cartas. Vai falar sobre documentos, prazos, datas, tabelas. Em geral, vai falar das notícias, informações e mensagens condensadas em papéis. Vai falar de coisas que você precisa assinar, um e-mail que você não viu, tá? Prazos que você está perdendo, data, calendário, anotação. Ela vai falar de mensagens e textos e informações físicos, tá certo? A carta do homem e a carta da mulher são duas cartas bem complexas para se interpretar. A princípio, elas representam a própria pessoa. Se você está lendo baralho cigano para um homem, sai a carta do homem, está falando sobre ele mesmo, em geral. Para uma mulher, está falando sobre ela mesma, em geral. Mas às vezes isso não acontece. Tô tirando o tarô para uma mulher e sai a carta do homem, quer dizer outra coisa, e vice-versa. Além desse significado de ser a própria pessoa, de ser o próprio consulente, a carta do homem vai falar sobre as energias mais ativas, energia yang, tá? Daquilo que é mais material. E a carta da mulher vai falar sobre as coisas mais receptivas, sobre as coisas mais delicadas, sobre a energia yin, sobre aquilo que é mais sentimental e espiritual, tá? É mais ou menos isso. Mas na aula sobre cada uma, a gente vai aprofundar nisso daí. A carta de número 30 é a carta dos lírios. Vejam, o lírio da paz, tá? Embora aqui seja um copo de leite que a gente está vendo, né? Não é um lírio de verdade. Essa é a carta dos lírios. Tem sempre uma flor branca. Ela representa um período de paz, tranquilidade, parada. Sabe aquela fase que nada acontece, mas está tudo bem? Aquele momento que você relaxa, tira férias. Não acontece nada, nada, mas você está em paz. É a carta da paz, da plenitude, da tranquilidade, do sossego. A carta de número 31 é o Sol. Eu adoro essa carta, eu acho ela linda. O Sol vai falar de verdade, de vigor, de clareza, de saúde, de força, de vontade, de disposição, tá? Ele vai falar de energia, vai falar de motivação, de paixões, de fogo. É uma carta muito positiva, é uma carta sobre a verdade, sobre a clareza, sobre tudo mostrado, nada escondido, tá certo? Ela pode falar do seu brilho pessoal, da sua autoestima, do seu destaque de você para você. Que já é diferente da carta da Lua. A carta da Lua vai falar sobre o seu destaque para os outros. Ela vai falar sobre habilidades, sobre fama, sobre sucesso, sobre coisas que emergem, sobre habilidades que você tinha e você não está usando, sobre habilidades que você tem e os outros não têm. Vai falar sobre mediunidade, sobre talento, sobre dons, tá bom? A carta da chave, ela sempre vai falar daquilo que destranca, daquilo que destrava, daquilo que desbloqueia, tá? Ela vai falar de um talento, de uma pessoa, de um lugar, de uma situação que desbloqueia, que destranca, que destrava, tá? Que abre o caminho, que permite a passagem. É a chave do sucesso, chave da vitória, da transmutação. Olha, o número mestre 33 aqui, ó, tá? É a carta que vai falar de você conseguindo um objetivo de alguma maneira aí. A carta de número 34 é a carta dos peixes. Em geral, ela fala sobre dinheiro, sobre o aumento do dinheiro. Mas, junto com outras cartas, ela vai falar do aumento de outras coisas. Então, a carta dos peixes fala sobre volume, sobre aumento. O peixe anda em cardumes, então ele fala sobre
Por exemplo, se for carta do peixe com o coração, bastante amor, pode ser bastante paixão, bastante contatinho, tá? Pode ser o seu sentimento crescendo ou o sentimento da pessoa crescendo. A carta dos peixes com a estrela pode ser a sua fé aumentando, a sua espiritualidade aumentando, suas habilidades espirituais aumentando, sua mediunidade aumentando. Então os peixes vão falar de aumentos, principalmente de coisas positivas, tá? O aumento de coisas negativas, em geral, se dá com os ratos, tá bom? A carta de número 35 é a âncora. É a segurança, a fortaleza, tá? A estabilidade. Como a gente viu ali nos peixes, aliás, sempre que você tiver dúvida em alguma carta que você tirou, volta na carta anterior. Porque além de cartas soltas, o baralho conta uma história, tá? Então, se aqui nos peixes tudo aumentou, tudo ficou maior, você ficou estável, você tá tranquilo. Se você estiver falando de dinheiro, de repente o seu dinheiro aumentou, você conseguiu estabilidade. Você pode fixar a sua âncora ali e curtir os frutos, tá? Curtir o resultado do seu sucesso. O negativo da âncora é a inércia, a estabilidade, a preguiça, a falta de movimento. Então, se de repente sair negativo, tá? Vamos dizer assim, você está esperando muito uma notícia. Você está esperando muito que vai chegar uma encomenda ou que vão te chamar num concurso e você tirar a âncora, pode ser que demore. Vem, a resposta virá, mas ainda vai demorar um pouquinho, tá certo? Por fim, temos a cruz. A carta da cruz também é uma carta controversa. Para muita gente ela significa martírio, sofrimento, assim como a cruz que foi carregada, né, por Cristo. Mas ela é a última carta, ela fecha a história. E a história não se fecha com derrota. A história, olha, 11-11, que beleza, gente. Eu sei que eu já disse 11-11 lá no começo, mas é porque tem pequenos cortes no vídeo. Aqui no meu contador deu 11-11 de novo. E ela é a carta que fecha o ciclo. Então você fecha com vitória. Ninguém fecha com derrota. Então o que eu costumo dizer na interpretação da cruz? Por mais que o caminho seja longo, que você passe pelo calvário, pelo martírio, você vai vencer. Se você tira a cruz logo no começo da leitura, é complicado, porque você ainda está no processo, ainda está longe. Se você viu a interpretação toda, né? Tudo veio positivo. Você tirou os peixes, tirou a âncora e lá no final a cruz. Acabou. Você chegou no fim da caminhada, você venceu, ok? Digamos que você está brigando faz muito tempo, está num casamento ruim e você quer que essa fase de brigas passe. Fala assim, quando que minhas brigas vão passar? Eu não aguento mais. Tirou uma cruz, chegou no fim. Fala, olha, eu sei que o caminhar foi longo, mas é o fim do problema. Tá certo? Mas lá na aula da cruz, a gente fala sobre ela, sobre todas as interpretações que ela tem. Tá certo? Pessoal, essa é a introdução. Eu sei que foi bastante coisa, deu quase aí 50 minutos de aula, né? Deixem aqui nos comentários tudo que vocês ficaram de dúvidas. Assistam 2 vezes, assistam 3 vezes, façam anotação. Não dá para assistir uma vez só que vocês não vão aprender, tá bom? A gente se vê na próxima aula, daqui uns 2 ou 3 dias. Eu aguardo vocês. Foi um prazer imenso trazer esse curso para vocês. E gratidão!